Olá, sou a Rosana. Minha mãe e irmã não apenas me traíram, elas me apagaram, mentiram, roubaram meu futuro e viraram minha própria cidade contra mim. Pensei que a traição terminava com portas batidas. Mas a traição, de verdade, corta mais fundo na sua essência, no seu valor, no seu próprio lugar no mundo. Já se perguntou como é quando as pessoas em quem você mais confia reescrevem sua vida sem você? Antes de mergulharmos, me diga a que horas você está ouvindo e de onde você é. Deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir a sua história também. No instante em que entrei na sala de jantar da minha mãe, soube que algo não estava certo. A casa tinha um leve cheiro de lustramóveis de limão e a riqueza persistente de um assado de panela. Mas por baixo de tudo isso, havia uma pesadez que eu não conseguia afastar. Ela se agarrava às paredes, encharcava os polidos pisos de carvalho. Escondia-se no brilho dos pratos de porcelana azul que mamãe havia arrumado como se aquela noite fosse uma celebração. Mas a única coisa celebrada naquela noite parecia era a arte da pretensão. Cecília estava sentada à mesa, já girando um copo de vinho entre os dedos. Seu sorriso, quando me viu, não era acolhedor. Era afiado como navalha, só dentes e nenhum coração. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, tamborilando a unha bem feita contra o copo como se estivesse esperando um espetáculo começar. Olha só quem finalmente decidiu se juntar a nós, disse Cecília, a voz tão doce quanto venenosa. Forcei um sorriso e puxei a cadeira do outro lado da mesa. As pernas arrastaram um som lento e rangente contra o piso de madeira. Mamãe saiu apressada da cozinha com um pano de prato sobre o ombro, oferecendo-me um aceno contido em vez do abraço que eu costumava receber quando chegava em casa. Sentei-me, sentindo-me uma intrusa em uma casa que um dia me conheceu. Conversamos, ou melhor trocamos palavras sobre o trabalho, as ondas de calor que varriam Charleston, a construção infernal na I-26. Mas era tudo superficial, mecânico como o silêncio entre estranhos que não sabem mais o que dizer. As provocações de Cecília começaram pequenas como um mosquito que você tenta ignorar. Um comentário sobre meus infinitos projetos na biblioteca. Uma piada sobre como algumas pessoas atingem o auge no ensino médio. Mordi a língua contando cada vez que mamãe não intervinha. Disse a mim mesma que conseguiria passar pelo jantar. Uma refeição, só isso. Mas Cecília não estava interessada em jantar. Ela estava caçando. Sabe, ela disse girando o vinho e me fitando com um sorriso tão falso que fez minha pele arrepiar. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando não são queridas. Enrijecei minha mão parando no ar, acima do meu chá gelado. Olhei para a mamãe instintivamente, esperando rezando pela bronca gentil, a voz materna firme em que eu costumava confiar. Em vez disso, mamãe rearranjou cuidadosamente os talheres em seu prato, como se não tivesse ouvido nada. Meu apetite evaporou. O relógio na parede tic-taqueou uma vez alto. Abaixei o garfo deliberada e lentamente. É um trabalho significativo, eu disse, minha voz controlada, sem trair o fogo que irrompia sob minhas costelas, e importa para as pessoas que servimos. Cecília soltou uma risada baixa e cruel. Claro, se é isso que você precisa dizer a si mesma. Foi a desconsideração casual que me atingiu. A maneira como ela descartou toda a minha existência com um simples movimento da língua. Empurrei minha cadeira para trás. O arranhão contra o chão soou como um grito no silêncio sufocante. Talvez eu deva ir embora, eu disse baixinho. Cecília se inclinou, os olhos brilhando. Talvez devesse, ela sussurrou, e então mais alto como uma adaga lançada diretamente pela mesa. Por que você simplesmente não desaparece? As palavras atingiram como um trovão. Mamãe não se encolheu, não ofegou, nem mesmo franziu a testa. Ela apenas sorveu seu vinho, os olhos fixos em uma mancha na toalha de mesa. Aquele silêncio era pior do que qualquer insulto que Cecília pudesse ter lançado. Levantei-me, o coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que elas podiam ouvir. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira, minhas mãos firmes agora. Sem tremores, sem lágrimas, apenas uma clareza fria e brutal. Hesitei na porta, um último instinto desesperado, me corroendo, implorando por algum sinal, qualquer sinal de que eu estava errada, de que me chamariam de volta, se desculpariam, diriam que não queriam dizer aquilo. O único som foi o tilintar do copo de vinho de Cecília contra a mesa. Acho que você conseguiu o que queria, eu disse, minha voz opaca, estranha até para meus próprios ouvidos. A porta da frente se abriu com um suave rangido. A noite úmida de Charleston me envolveu densa e úmida, com cheiro de sal e gardênias. Saí a porta se fechando atrás de mim, com um clique como o último prego em um caixão. Não me apressei. Caminhei lentamente pelos degraus da varanda, cada um mais pesado que o anterior.
Atravessei o gramado bem cuidado, a luz quente das janelas da sala de jantar brilhando atrás de mim como um mundo do qual eu não fazia mais parte. Meu carro esperava no meio-fio, paciente e indiferente. Deslizei para trás do volante apertando-o, até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Fiquei ali olhando para a casa, para a vida a qual eu tinha lutado tanto para pertencer, e percebi que não a queria mais. Não assim. Talvez elas tivessem me feito um favor. Liguei o motor e me afastei do meio-fio, os pneus sussurrando contra o asfalto. Eu não tinha um destino. Apenas dirigi, passando pelas velhas árvores de carvalho, envoltas em musgo espanhol, pelas casas geminadas em tons pastel, pelas memórias que não se encaixavam mais. À medida que as ruas se misturavam, umas às outras, uma única verdade se alojou em meus ossos. Eu havia passado tempo demais tentando me forçar em um espaço que nunca foi feito para mim. Talvez desaparecer não fosse a tragédia que elas pensavam. Talvez fosse minha chance de finalmente começar a viver. Não fui direto para casa naquela noite. Meus pés me levaram pelas calçadas rachadas de Charleston, passando por boutiques e cafés fechados por bolsões de luz de rua e sombra, até que minhas pernas arderam e minha mente estava entorpecida demais para pensar. Só quando o frio do início da manhã se agarrou às bordas do ar úmido, é que finalmente me virei para meu apartamento, a percepção afundando mais a cada passo. Talvez pertencer nunca tenha sido uma opção para mim. A fechadura clicou mais alto que o normal quando empurrei minha porta. Minha pequena sala de estar parecia exatamente a mesma. Sofá de segunda mão, estante de livros bagunçada, o leve cheiro de lavanda de uma vela antiga, mas de alguma forma agora parecia estranha vazia. Larguei minhas chaves no balcão, tirei os sapatos e desabei no sofá, olhando para o ventilador de teto, enquanto ele girava preguiçosamente acima de mim. Por muito tempo não me movi. Os eventos da noite se repetiram em um loop interminável. As palavras venenosas de Cecília, a mudez de minha mãe, minha própria saída como uma convidada indesejada em uma festa para a qual ela não percebeu que não fora convidada. Eu me perguntei há quanto tempo elas se sentiam assim. Foi só esta noite. Ou havia estado se formando sob a superfície por anos, enquanto eu me agarrava teimosamente à ideia de família. Talvez a verdade estivesse lá o tempo todo e eu simplesmente me recusara a vê-la. Alguns dias se passaram em um borrão. Mantive a cabeça baixa no trabalho, seguindo a rotina catalogando livros, ajudando clientes a encontrar arquivos históricos, comparecendo a reuniões de equipe tediosas, qualquer coisa para manter minha mente ocupada. Mas mesmo no silêncio da biblioteca, as palavras se agarravam a mim. Por que você simplesmente não desaparece? Na quinta-feira, eu tinha um compromisso agendado com o antigo advogado da nossa família para finalizar a papelada de uma doação que eu havia ajudado a garantir para a biblioteca. Era para ser uma simples entrega, assinar alguns formulários, trocar algumas amenidades e ir embora, entrar e sair. Em vez disso, entrei em uma traição, vestida em um escritório fresco com ar-condicionado. A senhorita Langford me cumprimentou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela ofereceu o café que eu não queria, gesticulou para eu sentar, arrumou papéis desnecessariamente. Só quando vislumbrei um documento familiar saindo de uma pasta em sua mesa, o testamento de minha mãe, é que o nó no meu estômago se apertou em algo afiado. Isso está atualizado, eu perguntei apontando para ele antes que pudesse me conter. A senhorita Langford hesitou um lampejo de desconforto cruzando seu rosto. Ela guardou o documento apressadamente, mas era tarde demais. Eu não deveria discutir isso, ela começou. Mas eu a interrompi com a mão levantada. Não estou pedindo detalhes, apenas me diga, ainda estou listada. A maneira como ela abaixou os olhos me disse tudo. Eu não estava. Consegui um aceno rígido, levantando-me lentamente da cadeira, como se o chão pudesse ceder sob mim. A senhorita Langford murmurou algo sobre confidencialidade, sobre respeitar os desejos de minha mãe, mas tudo se misturou em ruído branco. Meu nome apagado assim. A caminhada de volta para meu carro pareceu mais longa do que deveria. Agarrei o volante olhando fixamente para o painel, a traição se espalhando pelo meu peito como tinta caindo na água. Eu não era apenas indesejada à mesa de jantar delas, eu havia sido cortada de seu futuro. Naquela noite de volta ao meu apartamento, tentei me livrar da sensação. Disse a mim mesma que testamentos mudavam o tempo todo, famílias discutiam. Talvez fosse um erro, talvez fosse temporário, talvez eu estivesse mentindo para mim mesma novamente. Encolhi-me no sofá, rolando sem pensar pelo meu telefone, desesperada por distração. Foi então que a primeira mensagem chegou. Era uma DM do Instagram enviada de uma conta sem foto de perfil e um nome de usuário que eu não reconhecia. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando não são queridas. Olhei para a tela, meus dedos dormentes. Meu primeiro instinto foi deletar, fingir que não tinha visto.
mas algo feio se contorceu em meu estômago, me impelindo a olhar mais de perto. Alguns minutos depois, uma segunda notificação apareceu. Desta vez era uma postagem em um grupo local do Facebook, um fórum de bairro onde as pessoas geralmente trocavam recomendações de serviços de jardinagem e discutiam regras de condomínio. Alguém havia postado veladamente, mas inconfundivelmente sobre mim. Triste quando certas pessoas se recusam a seguir em frente. Algumas pessoas simplesmente amam o drama. Talvez seja melhor para todos se elas finalmente entenderem a dica. Os comentários já se acumulavam, todos nós conhecemos alguém assim. Algumas pessoas prosperam no caos. Nem todo mundo merece um lugar à mesa. Fechei o aplicativo, minhas mãos tremendo. Isso não era apenas um exílio emocional, era uma campanha. Uma lenta e cuidadosa exclusão de tudo o que eu achava que ainda tinha. Minha comunidade, minha reputação, meu próprio lugar no mundo. Elas não se contentavam em me afastar silenciosamente. Elas queriam ter certeza de que não restava nenhum lugar para eu ficar. Por muito tempo fiquei ali no escuro. A única luz vinha dos postes da rua do lado de fora da minha janela. Cada batida do meu coração ecoava mais alto no silêncio. Talvez fosse ingênuo pensar que o dano pararia na porta da frente. Talvez eu devesse saber que quando as pessoas decidem que você não pertence, elas não apenas o soltam. Elas se certificam de que todos os outros saibam também. Eu não era estúpida e não ia deixar que elas me definissem. Elas tinham traçado a primeira linha. Agora era a minha vez. O despertar da luta. A manhã chegou pesada e cinzenta. O tipo de dia úmido em Charleston que parecia que o céu não conseguia decidir se queria chorar ou sufocar você. Fiquei na minha janela, o café esfriando na mão, observando a rua abaixo ganhar vida. Vizinhos passeando com cães-carros saindo das garagens. A vida normal avançando sem mim. Os ecos da revelação da noite passada ainda latejavam em algum lugar sob minhas costelas, mas eu não ia deixar que isso me enterrasse. Se elas queriam uma guerra, me encontrariam de pé. Atirar-me ao trabalho parecia a única escolha sã. A biblioteca sempre foi meu refúgio, mesmo antes de tudo com minha mãe e Cecília azedar. Agora, ela se tornou meu escudo. Mergulhei na organização de um evento beneficente para crianças carentes. Algo tangível, algo bom, algo que não tinha nada a ver com traição familiar ou mentiras sussurradas. Folhetos precisavam ser desenhados, empresas locais precisavam ser contatadas, voluntários precisavam ser organizados. Era exaustivo, e esse era exatamente o ponto. Cada hora exausta parecia mais um tijolo no muro que eu estava construindo entre mim e o passado. Os dias se confundiram até a tarde de sábado, quando me encontrei vagando pelos corredores do mercado do Palmer, uma lista amassada em uma mão, uma cesta pesando na outra. Produtos enlatados, massa, um novo pacote de café. Essenciais mundanos para uma vida mundana. Eu estava comparando duas marcas de molho de espaguete quando ouvi uma voz que eu não ouvia há anos, mas reconheci instantaneamente. A senhora Everett, uma das amigas mais antigas de minha mãe, estava conversando com o açougueiro 2 corredores adiante. Recuei instintivamente, de repente, fascinada por uma exibição de tortilhas. Ela é uma garota tão doce, mas ouço dizer que tem sido difícil para a minha mãe, disse a senhora Everett, a voz gotejando piedade. Toda aquela tensão financeira e depois de tudo o que ela fez por ela. O açougueiro murmurou algo que eu não conseguia entender, mas não importava. Minhas mãos apertaram a alça da cesta até que o plástico barato rangeu. Tensão financeira por minha causa. Abandonei o molho de espaguete e me dirigi para a seção de panificação precisando de espaço, precisando de ar. No meio do caminho, quase colidi com uma mulher empurrando um carrinho de bebê. Murmurei um pedido de desculpas, o coração batendo nos meus ouvidos. Quando cheguei ao caixa, minha mente girava mais rápido do que eu conseguia respirar. O que elas estavam dizendo às pessoas, que eu de alguma forma havia arruinado as finanças de minha mãe, que eu as havia esgotado. Eu queria rir uma risada áspera e amarga, mas minha garganta estava muito apertada. Mais tarde naquela noite, depois de forçar um jantar que mal provei, liguei para o Jorge. Ele atendeu no segundo toque, sua voz cautelosa. Rosana, tudo bem? Não, eu disse categoricamente. E você sabe por quê. Houve uma pausa então, um suspiro. Eu também ouvi os boatos. Fechei os olhos, o telefone quente contra minha orelha. Eles estão realmente me culpando. Outra pausa mais longa desta vez. Eles não estão dizendo abertamente, mas estão sugerindo, dando dicas, coisas sobre estresse e sobre sacrifícios que tiveram que fazer por causa de certas escolhas que você fez. Quase ri do absurdo. Que escolhas? Jorge ficar em um emprego estável, não me casar com o primeiro cara que pediu, não jogar meu dinheiro no último esquema de pirâmide da Cecília. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que é lixo, mas você sabe como as pessoas são. Depois que uma história começa, ninguém se preocupa em perguntar se é verdade.
Afundei no meu sofá, passando a mão pelo rosto. Eles estão reescrevendo o passado me pintando como um fardo que só carregaram até não aguentarem mais. Eu odeio dizer isso, disse Jorge em voz baixa. Mas está funcionando. Algumas pessoas acreditam neles. Por um momento não consegui falar. Meu peito ardia, com uma raiva impotente e amarga. Era uma coisa ser afastada apagada. Era outra coisa completamente diferente ser transformada na vilã de uma história onde eu era a única que havia tentado ficar. Obrigada por me avisar, eu disse finalmente engolindo a dor. Pelo menos agora eu sei com o que estou lidando. Rosana, Jorge hesitou. Só tome cuidado. Ok, eles não estão jogando limpo. Sim, eu disse minha voz mais fria do que eu pretendia. Eu descobri isso quando eles me tiraram do testamento. Desligamos depois disso a conversa, deixando um resíduo na minha pele que eu não conseguia lavar. Olhei para o teto por um longo tempo, minha mente reproduzindo os momentos em que havia me sacrificado por elas largando tudo, quando minha mãe ficou doente, levando os filhos de Cecília para os treinos de futebol, ajudando a consertar o telhado depois daquela temporada de furacões, tudo agora distorcido em uma narrativa onde eu era a causa de sua queda. Ficar ao lado delas nunca foi suficiente, nunca seria suficiente. E agora não era apenas sobre perdê-las, era sobre recuperar a mim mesma. Manhã de domingo. Estacionei no supermercado novamente, determinada a comprar as coisas que havia abandonado no dia anterior. O estacionamento estava silencioso, o ar denso, com o cheiro de chuva distante. Ao passar pela vitrine, vislumbrei-me na janela, cabelo preso apressadamente, olheiras sob os olhos, mas algo mais também. Algo mais duro, mais afiado. Você queria que eu desaparecesse. Murmurei para meu reflexo, minha respiração embaçando o vidro. Talvez seja a hora de eu mostrar exatamente quem você tentou apagar. O início da guerra. Na noite em que decidi revidar o sono, se tornou um estranho. Fiquei acordada muito depois que as luzes da rua piscaram o céu de Charleston sangrando de tinta para um cinza pálido, minha mente girando por possibilidades que eu não havia ousado considerar antes. Se elas queriam uma guerra, tinham acabado de recrutar a mulher errada. Pela manhã, o ar úmido se agarrava à minha pele enquanto eu estava curvada sobre a mesa da cozinha, traçando cada conexão, cada indício de traição. Páginas e páginas de anotações espalhadas pela superfície. Datas, nomes, comentários estranhos que não faziam sentido antes, mas agora brilhavam sob suspeita. Eu não estava apenas juntando fofocas, eu estava construindo um caso. Foi então que meu telefone tocou. Olhei para baixo. Um número que eu não reconhecia iluminou a tela, código de área de fora do estado. Meu estômago se contorceu, mas o instinto me disse para atender. Olá, eu disse cautelosamente. Rosana querida. A voz da tia Miriam irrompeu pelo alto-falante toda mel e preocupação. Eu estava pensando em você. Como você está se saindo? Algo em seu tom fez meu coração disparar. Mantive minha voz calma. Estou bem, ocupada sabe. Claro, claro. Ela disse rapidamente, quase rápido demais. Houve um instante de silêncio. Olha, odeio até mencionar, mas... Bem, alguém me disse que você estava processando sua mãe por... Você sabe coisas de herança. Congelei os nós dos dedos embranquecendo em torno da caneca de café na minha mão. Processando, repeti cuidadosamente. Eu quero dizer, Miriam apressou-se. Eu disse a eles que isso não poderia ser verdade. Você não é esse tipo de pessoa. Mas você sabe como as línguas afiadas são. Não, isso não era apenas conversa fiada. Isso era estratégia. E quem exatamente está dizendo isso às pessoas? Perguntei já sabendo a resposta. Houve um longo suspiro do outro lado. A Cecília mencionou algo em um churrasco no fim de semana passado. Ela disse que você estava criando problemas deixando sua pobre mãe doente de estresse. Pobre mãe, doente de estresse. Me custou tudo para não arremessar a caneca pela sala. Agradeço por me avisar, Miriam. Eu disse minha voz como ferro envolto em seda. De verdade. Desligamos depois de mais algumas amenidades que pareciam andar descalço sobre vidro quebrado. Fiquei à mesa, olhando para a parede em branco à minha frente. Por um momento não consegui me mover. Elas não estavam mais apenas reescrevendo nossa história dentro de casa. Elas estavam repintando-a por toda a maldita cidade. Abri meu laptop e entrei no Facebook. 5 minutos de rolagem confirmaram meus piores medos. Primos com quem eu mal falava estavam postando farpas veladas sobre privilégios e traidores familiares. Amigos antigos, que costumavam curtir cada foto dos meus eventos de arrecadação de livros e da biblioteca, haviam discretamente me desfizeram a amizade. Uma vizinha, a quem eu havia ajudado no Natal passado, postou um meme sobre cobras se escondendo atrás de sorrisos. Estava em todo lugar. A campanha de difamação não era acidental.
era deliberada, coordenada e Cecília era a condutora de toda a sinfonia venenosa. Precisava de ar. Peguei minhas chaves e dirigi sem rumo por um tempo. Ruas se misturavam em casas em tons pastel banhadas pelo sol e carvalhos gotejando musgo. Acabei no Colonial Lake, um lugar que costumava parecer seguro. Um lugar onde minha mãe uma vez me levou, e Cecília, para alimentar os patos na época em que joelhos ralados e sorvetes eram nossas maiores preocupações. Sentei-me em um banco velho, a madeira desgastada e quente do sol da tarde. Do outro lado da água, crianças jogavam migalhas para bandos gananciosos, suas risadas flutuando sobre a água como uma melodia de outra vida. Uma memória veio à tona, minha mãe escovando meu cabelo para fora dos meus olhos em um dia ventoso me entregando um pequeno barco de papel para flutuar. Confie na água, ela disse. Ela sempre sabe para onde está indo. Mas a mulher que havia dito isso se foi. Ou talvez ela nunca tivesse existido fora do coração esperançoso de uma criança. Meu telefone vibrou no banco ao meu lado. Uma mensagem do Jorge, um dos poucos primos que ainda não me havia abandonado. Ouvi algumas coisas. Espero que esteja bem. Me avise se precisar de algo. Respondi. Obrigada. Apenas organizando as coisas. Mas a verdade é que não havia muito mais para organizar. O dano estava feito. Elas haviam transformado minha história em algo feio, algo que eu não reconhecia, e a cidade, a família, os amigos em quem eu achava que podia confiar. Eles engoliram tudo sem sequer se darem ao trabalho de perguntar meu lado. Olhei para a superfície parada do lago, observando uma libélula deslizar pela água como se não tivesse uma preocupação no mundo. Enquanto isso, eu sentia como se estivesse me afogando em um mar de mentiras. Elas não queriam apenas me cortar, queriam me apagar. Cerrei os punhos sentindo a fúria borbulhar baixa e quente no meu peito. Não era justo. Não era certo. Mas eu sabia no fundo que esperar que elas percebessem seu erro era uma esperança tola. A única justiça que eu encontraria seria a que eu mesma fizesse. Quando o sol se pôs e os postes de luz piscaram, levantei-me e sacudi a poeira das minhas calças. Não me afastei derrotada. Afastei-me com um propósito. Não ia me esconder. Não ia desaparecer silenciosamente. Se elas queriam fingir que eu não existia, talvez fosse hora de lembrá-las exatamente quem elas tentaram apagar. Peguei meu telefone mais uma vez, rolando textos antigos, traçando conexões, planejando os próximos passos. Se elas queriam que eu desaparecesse, murmurei para o crepúsculo que esfriava. É melhor elas rezarem para que eu não decida fazê-las desaparecer primeiro. As estrelas piscaram no alto, a noite se instalando ao meu redor como uma armadura. A guerra não havia acabado. Ela apenas havia começado. A hora da verdade. A manhã arrastou-se para a existência através de uma parede de nuvens pesadas. O ar pegajoso com a promessa de chuva. Sentei na beira da minha cama, as mesmas roupas de ontem ainda grudadas na minha pele. O sono nunca veio. Enquanto as primeiras gotas batiam na vidraça, decidi que não desperdiçaria mais um segundo sendo passiva. Se Cecília pensava que podia reescrever a história, então era hora de eu mesma começar a ler as letras miúdas. Vesti jeans e um suéter marinho simples, prendendo o cabelo em um coque prático. Não era um dia para aparências. Era um dia para a verdade. Peguei uma pasta de couro fina, coloquei-a debaixo do braço e saí pela porta, o ar úmido, imediatamente me envolvendo como uma segunda pele sufocante. O centro de Charleston parecia enganosamente pacífico enquanto eu estacionava perto dos escritórios de advocacia de Browning e Hartwell, edifícios de tijolos vermelhos, cestas de flores penduradas, o leve cheiro de café e chuva fresca no ar. Poderia ter sido uma quinta-feira comum, mas não para mim. Atravessei o saguão rapidamente, meus saltos ecoando nos pisos polidos. Na recepção, uma jovem com cabelo excessivamente descolorido levantou os olhos, me dando um sorriso ensaiado. Estou aqui para ver o Sr. Langston, eu disse, mantendo minha voz calma, mas firme. Liguei antes. Ela assentiu, digitando algo em seu computador. Claro, Sra. Rosanna, ele já vem. Minutos depois, um homem alto e calvo de terno cinza apareceu, sua expressão profissionalmente neutra. Sra. Rosanna, por favor, por aqui. Ele me conduziu por um corredor estreito até uma modesta sala de conferências, as paredes forradas com tomos legais que ninguém abria há anos. Sentei-me alisando as mãos sobre meus jeans para esconder o leve tremor. Então, ele disse sentando-se à minha frente. A senhora disse que tinha algumas perguntas sobre a papelada. Assenti. Apenas esclarecendo alguns detalhes. Gostaria de ter certeza de que tudo relacionado ao espólio da minha mãe está devidamente documentado, sem surpresas. Um leve tremor cruzou seu rosto. Lá e sumiu, mas eu o peguei. Ele sabia exatamente o que eu estava procurando.
Eu entendo sua preocupação, ele disse, escolhendo suas palavras com cuidado. No entanto, como você sabe, a menos que você seja uma beneficiária direta, há um limite para o que eu posso divulgar. Inclinei-me ligeiramente para a frente, baixando a voz. Não estou pedindo detalhes confidenciais, apenas esclarecimentos. Veja bem, meu entendimento era que havia um testamento, mas alguém mencionou mudanças. Outro tremor, desta vez, um aperto em sua boca. Houve uma revisão. Ele admitiu finalmente, relativamente recente. Sem me informar, eu disse não uma pergunta. Ele se remexeu desconfortavelmente. Sua mãe foi aconselhada por membros da família. Ela tomou sua decisão voluntariamente. Membros da família. Eu não precisava de um fluxograma para adivinhar qual deles. Deixei o silêncio se estender entre nós, deixando o peso do meu olhar fazer o trabalho. Finalmente ele suspirou, olhando para a porta, como se tivesse certeza de que mais ninguém estava ouvindo. Extraoficialmente, ele disse baixinho, tenho documentação que pode esclarecer o processo. Ele se levantou e atravessou a sala, destrancando um armário fino. Momentos depois, ele deslizou uma pasta fina de papel pardo pela mesa em minha direção. Você não pegou isso de mim. O coração batendo forte abri a pasta. E-mails, não apenas anotações e-mails. Fio após fio entre Cecília e o próprio Sr. Langston. Alguns educados, outros nem tanto. Em um deles, datado meses antes da revisão de minha mãe, Cecília praticamente dava ordens. O estado mental da mãe é delicado. Precisamos simplificar a vida dela. A instabilidade da Rosana só aumenta o estresse. Para o bem dela, isso deve ser tratado de forma limpa, sem contato necessário. Em outro, dada a história de imprevisibilidade emocional da Rosana, é claramente do interesse da mãe atualizar os documentos imediatamente. Confio que o senhor aconselhará de acordo. Instabilidade. Imprevisibilidade emocional. Palavras usadas como bisturis, me tirando da minha própria linhagem. Folheei página após página, a bile subindo na minha garganta a cada linha. Não foi um mal-entendido, não foi falta de comunicação. Foi um ataque cirúrgico deliberado, calculado frio. Sentei-me deixando a pasta cair. Uma estranha calma se instalou em mim. Não desespero nem mesmo raiva a princípio. Apenas clareza. Elas nunca me quiseram como parte da história delas. Elas queriam uma história sem mim. O Sr. Langston pigarreou. Eu poderia perder minha licença por sequer lhe mostrar isso. O senhor não fez, eu disse suavemente, enfiando a pasta na minha bolsa. O senhor simplesmente respondeu às perguntas de uma cidadã preocupada. Ele assentiu firmemente uma vez e eu entendi isso como minha deixa para sair. Lá fora, a chuva havia engrossado, transformando-se em um aguaceiro constante, encharcando as pedras da calçada e fazendo o ar cheirar a pedra molhada e sal. Não corri, não me protegi. Deixei que me lavasse enquanto caminhava de volta para o meu carro. Dentro da segurança do banco do motorista, fiquei parada por um longo momento, as mãos apertando o volante. Todas as dúvidas, a culpa, a interminável autorrecriminação. Não eram minhas para carregar mais. Eu não as havia falhado. Elas me falharam. Abri minha bolsa, peguei a pasta e passei os dedos levemente por ela. Prova. Preto no branco. Você construiu isso em mentiras, Cecília. Eu disse em voz alta, minha voz baixa e firme. Vamos ver o quão bem isso se mantém quando eu puxar o primeiro tijolo. Ao entrar no trânsito, as nuvens de tempestade se abriram completamente, liberando um rugido trovejante sobre o horizonte de Charleston. Mas pela primeira vez em meses, a tempestade lá fora combinava com a que eu estava pronta para desencadear. A ruína delas. A manhã nasceu pesada e cinzenta, o sopro do oceano ainda denso no ar após as tempestades da noite. Fiquei na janela do meu apartamento, o café esfriando intocado em minhas mãos, olhando fixamente para as ruas molhadas lá embaixo. A decisão que eu havia tomado horas antes ainda pulsava em mim como um segundo batimento cardíaco. Chega de defesa, chega de esconder. Hoje tudo mudaria. O primeiro movimento não foi meu. Começou com um telefonema. Meu celular vibrou sobre o balcão, a tela iluminando com um nome que eu não via há meses, Dana Wilkes. Antiga vizinha, fofoqueira crônica. Nunca ligava sem uma história para contar. A curiosidade me picou. Atendi. Rosana, menina, você está sentada. A voz de Dana estava ofegante de emoção. Apoiei-me no balcão. Bom dia, Dana. O que está acontecendo? Um silêncio. E então? Você ouviu falar da minha mãe e da Cecília, não, senhor? Você não vai acreditar. Elas foram enganadas em grande estilo, perderam uma fortuna. Um guru de investimentos com lábia prometeu triplicar o dinheiro delas. Acontece que ele era um golpista. Por um momento não disse nada. Minha mente ficou fria calculista. Quando? Perguntei finalmente. As notícias começaram a vazar ontem à noite. Esta manhã todo mundo está falando sobre isso. As contas delas foram drenadas, Rosana. Quero dizer, esvaziadas. Dizem que até a casa pode ir.
Murmurei um obrigada evasivo e desliguei antes que Dana pudesse entrar em todos os detalhes suculentos. Eu não precisava dos seus floreios. Precisava de fatos. Agi rapidamente, telefone na mão, dedos voando sobre barras de pesquisa e tópicos de mensagens. Não demorou muito. As notícias locais já haviam captado a história. Família de Charleston enganada em esquema de fraude de investimento. Nenhum nome listado, mas as dicas eram claras o suficiente. Residentes de longa data, doadores de caridade e membros respeitados da comunidade. As sessões de comentários eram implacáveis. Você pensaria que pessoas com dinheiro teriam mais cérebro. Acho que a ganância faz tolos de todos. Talvez elas pensassem que eram boas demais para serem enganadas como o resto de nós. Recostei-me o riso borbulhando dentro de mim, amargo e afiado. A mesma comunidade que um dia me rejeitou agora afiava suas facas para minha mãe e Cecília. E a ironia tinha um sabor mais doce do que a vingança e mais salgado do que a dor. Ainda assim, uma pequena pontada se contorceu no meu peito. Não importa o que elas tivessem feito, ainda eram do meu sangue. Ainda os rostos que eu um dia amei, um dia confiei. Mas o amor não desculpa a crueldade. A família não apaga a traição. E desta vez eu não interviria para pegá-las quando caíssem. Mais tarde naquela tarde, enquanto a chuva diminuía para uma garoa fina, dirigi em direção ao antigo bairro, em direção à casa que um dia fora meu lar. A rua estava estranhamente silenciosa, exceto pelo ocasional bater de panfletos molhados contra as caixas de correio. No meio-fio, um aviso de execução hipotecária vermelho e branco estava fincado no jardim da frente, tremulando como uma bandeira de batalha. Meu peito apertou. Estacionei 2 casas adiante e fiquei ali com o motor ligado, o coração batendo nos meus ouvidos. Após vários minutos, a porta da frente se abriu. Minha mãe saiu primeiro arrastando os pés, vestindo um roupão amarrotado e apertando uma caneca tão firmemente que pensei que ela poderia quebrar. Cecília seguiu o telefone pressionado contra o ouvido, o rosto contorcido em uma máscara de pânico mal contido. Observei enquanto minha mãe se aproximava da caixa de correio. Ela parou avistando o aviso preso à moldura da porta. Suas mãos tremeram enquanto ela o rasgava, amassando o papel em seu punho com um som abafado, algo entre um soluço e um rosnado. Do meu ponto de vista, pude ver a vergonha dobrando seus ombros para dentro. Ver a maneira como ela encolheu sob o peso da humilhação pública. Era uma cena que eu conhecia muito bem, exceto que naquela época ninguém havia me oferecido uma mão para me firmar. Desliguei a ignição e saí para a garoa suave, apertando minha jaqueta. Mantendo-me na calçada, fiquei meio protegida pelas cercas vivas dos vizinhos, perto o suficiente para ver longe o suficiente para permanecer invisível. Cecília gritou algo em seu telefone, gesticulando descontroladamente. Minha mãe se recostou no corrimão da varanda, o rosto se contorcendo de uma forma que atingiu um nervo sensível que eu não sabia que ainda estava exposto. Uma parte de mim queria correr consertar as coisas, ser a filha que sempre remendava os lugares quebrados. Mas essa parte havia morrido na noite em que elas me deixaram ir embora sem uma palavra. Agora eu não lhes devia nada. A mesma cidade que um dia sussurrou sobre mim pelas costas, agora sussurrava sobre elas. Os mesmos vizinhos que me julgaram agora as julgavam com a mesma dureza, com a mesma crueldade. Fiquei ali mais um momento deixando a realidade de tudo penetrar. A ironia era quase poética. Elas construíram seu pequeno reino sobre a exclusão e o orgulho. E agora estavam aprendendo exatamente o quão brutal o mundo poderia ser quando as paredes ruíam. Enfiei as minhas mãos nos bolsos da jaqueta e me virei o coração pesado mais firme. Enquanto caminhava de volta para o meu carro, sussurrei para o pavimento molhado sob meus pés. É só o começo, eu ainda não terminei. Porque expor a verdade não era mais o suficiente. Elas precisavam entender o custo de cada mentira, cada traição, cada palavra cruel que elas haviam lançado como pedras. E eu estava pronta para cobrar cada dívida que elas tinham. O despertar da vitória. Na manhã seguinte, Rosana entrou no escritório de Jorge com as evidências que havia reunido, pronta para levar essa luta exatamente para onde ela pertencia, para a luz. Na manhã seguinte, com uma garoa fina e teimosa, umedecendo as ruas de Charleston, empurrei a pesada porta de vidro do escritório de Jorge. O pequeno sino de latão no alto tilintou bruscamente, cortando o silêncio sonolento. Ele ergueu os olhos de sua mesa bagunçada, a gravata torta blocos de notas legais e pastas Manila transbordando em ondas caóticas. A visão dele, firme e confiável Jorge, me ancorou de uma forma que eu não havia percebido que precisava. Sem uma palavra, cruzei a sala e coloquei a pasta em sua mesa. E-mails, capturas de tela, cronogramas, tudo o que eu havia reunido. A prova que Cecília havia passado meses, talvez anos, trabalhando para enterrar. Jorge abriu a pasta à sua testa, franzindo mais a cada página que virava. Ele se recostou na cadeira, expirando pelo nariz. Rosana, ele disse em voz baixa. Isso é um barril de pólvora.
Cruzei os braços firmemente sobre o peito, e já passou da hora de explodir. Ele me estudou cuidadosamente como se pesasse quanta determinação eu realmente tinha. Finalmente ele fechou a pasta e a tocou 2 vezes com os dedos. Você entende, ele disse. Uma vez que isso for público, não há como voltar atrás. Sem desculpas, sem perdão. Será guerra. Assenti. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz, quando falei, não tremeu. Não fui eu quem despedaçou esta família, eu disse. Eu sou apenas aquela que se recusa a mentir sobre isso. O canto da boca de Jorge se curvou em algo que poderia ter sido respeito ou talvez arrependimento. Passamos as próximas 2 horas elaborando um plano, processos legais, divulgações públicas, contato com alguns repórteres simpáticos, já investigando o escândalo da fraude de investimento. Cada passo era um risco, cada movimento uma armadilha em potencial. Mas pela primeira vez em meses, talvez anos, senti como se estivesse avançando, em vez de correr em círculos em torno das mentiras de outra pessoa. Em um dado momento, Jorge recostou-se e disse: Sabe, você ainda poderia desistir. Eu sorri ironicamente. Desistir e deixá-los destruir o pouco de bom nome que me resta. Ele encolheu os ombros. Às vezes, sobreviver é saber quando recuar. Eu balancei a cabeça lentamente. Desta vez, não, porque sobreviver não era mais suficiente. Sobreviver significava deixar a história terminar como Cecília queria. E eu me recusei a deixá-la escrever o meu final. Finalizamos a queixa. Preparamos os pacotes de evidências. Jorge prometeu me conectar a um grupo de assistência jurídica conhecido por lidar com casos de denunciantes pro bono se necessário. Ele também tinha contatos em 2 jornais locais editores que discretamente haviam insinuado que estariam ansiosos por informações privilegiadas assim que a história viesse à tona. Ao meio-dia, o céu lá fora havia escurecido novamente nuvens densas e pesadas. A cidade parecia sem fôlego, suspensa no limiar de uma tempestade iminente. Enquanto arrumávamos as coisas, Jorge parou a mão na maçaneta da porta. Rosana, ele disse quase gentilmente, você tem certeza de que quer ser quem acende o fósforo? Pensei em cada olhar frio, cada mentira sussurrada, cada porta batida na minha cara. Pensei nos olhos desviados da minha mãe à mesa de jantar. A maneira como ela deixou o veneno de Cecília permear os próprios ossos de nossa família sem nunca levantar um dedo para detê-lo. Pensei no meu próprio coração maltratado, mas ainda batendo, ainda lutando. Eu não acendi este fogo, eu disse, mas tenho certeza de que vou garantir que ele queime as pessoas certas. Ele assentiu uma vez e abriu a porta. O ar lá fora era agudo, elétrico, com cheiro de chuva e retribuição. Eu entrei nele sentindo-me estranhamente leve. Meu telefone tocou assim que cheguei ao meu carro. Número desconhecido. O instinto me disse para ignorar. A curiosidade me fez deslizar. Olá... Houve um estalo. Então, uma voz baixa rouca, inconfundivelmente furiosa. Você não tem ideia do que está começando. A voz rosnou. Mas você vai se arrepender. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Por um momento, fiquei ali, o telefone ainda pressionado na orelha, a ameaça, soando mais alto do que qualquer nuvem de trovão acima. Mas o medo, eles estavam contando com isso, nunca veio. Em vez disso, uma calma feroz e inabalável se instalou em mim. Elas estavam com medo. Bom, porque desta vez eu não era quem estava correndo. Guardei o telefone na minha bolsa, deslizei para trás do volante e entrei no trânsito sem olhar para trás. Isso não era apenas sobrevivência agora. Era justiça. E eu não pararia até que toda a verdade estivesse à luz do dia, onde todos pudessem vê-la. Novos caminhos e cura. Rosana olhou para o telefone em sua mão, o coração batendo, mas sua determinação inabalável. Era tarde demais para ameaças agora. A luz suave da manhã filtrava pelas minhas cortinas, mas eu já estava acordada, muito antes do amanhecer, a mente acelerada, o coração batendo com um ritmo constante e impiedoso. Eu ainda nem havia feito café quando uma batida forte sacudiu a porta do meu apartamento. Congelei por meio segundo, então me aproximei lentamente, os instintos aguçados. Pelo olho mágico, eu as vi minha mãe parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a havia visto, e atrás dela, Cecília, os braços cruzados, o queixo empinado em desafio frágil. Abri a porta sem uma palavra. Minha mãe avançou primeiro, torcendo as mãos, os olhos avermelhados e vazios. Cecília ficou para trás, lançando olhares cautelosos para cima e para baixo no corredor, como se aterrorizada de que alguém a visse ali. Rosana, minha mãe sussurrou a voz trêmula. Nós precisamos da sua ajuda. Eu não disse nada. Afastei-me silenciosamente, deixando-as entrar, observando como hesitaram, como se incertas se eram bem-vindas. Elas não eram, mas eu estava disposta a ouvir como o desespero soava vindo dos lábios delas.
Minha mãe sentou-se na beira do meu sofá, desgastado, os ombros curvados, enquanto Cecília pairava perto da porta como um animal enjaulado. O silêncio se estendeu, longo e pesado, antes que minha mãe finalmente o quebrasse. Os bancos ela vacilou torcendo um lenço de papel entre os dedos. Eles vão apreender a casa, e depois de tudo, a voz dela falhou. A comunidade e o apoio que tínhamos se foi. Encostei-me no balcão, os braços cruzados sem dizer nada. Ainda não até que dissessem a parte que eu precisava ouvir. Minha mãe ergueu o olhar para o meu. A tristeza ali era real, não performática. Pela primeira vez não se tratava de aparências. Eu falhei com você, ela sussurrou. As palavras caíram mais pesadas do que qualquer insulto que Cecília já me lançara. Deixei o medo me fazer ouvir mentiras. Minha mãe continuou. Escolhi o que era fácil em vez do que era certo. Escolhi acreditar no pior de você, porque significava que eu não precisava confrontar o pior em mim mesma. Mantive seu olhar imóvel, sem perdão rápido, sem pressa em aliviar a culpa dela. Deixei-a sentir isso pela primeira vez. Lágrimas escorreram por suas bochechas enrugadas descontroladas. Ela não as limpou. Cecília soltou um som sufocado, meio risada, meio soluço, e finalmente falou. Você não entende. Ela estalou a voz rouca. Não era para ter ficado tão ruim. Eles prometeram que iríamos recuperar tudo. Levantei uma sobrancelha. Quem são eles, Cecília? A boca dela se contorceu e por um momento a máscara caiu completamente. Eu a vi claramente não a filha polida e perfeita, mas uma mulher encurralada por sua própria arrogância e medo. Os investidores, ela murmurou, aqueles que disseram que poderiam ajudar o hospital a arrecadar fundos também. Soltei um suspiro afiado. O hospital, a carreira dela. Você amarrou sua reputação profissional a golpistas, eu disse a voz monótona. E agora está surpresa que o chão cedeu sob você. Cecília se encolheu como se eu a tivesse agredido. Minha mãe estendeu a mão para a minha reflexivamente, mas eu recuei forçando-a a soltá-la. Eu não te forcei a nada disso, eu disse deixando a verdade fria transparecer em meu tom. Eu não disse para você cortar gastos para vender sua integridade pedaço por promessas de dinheiro fácil. O rosto de Cecília se desfez. Ela parecia completamente perdida. Estão revendo minha licença, ela sussurrou a voz tão baixa que mal a ouvi. O conselho do hospital... Eu não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma vindicação, apenas um vazio doloroso onde a raiva costumava estar. Cecília não era uma vilã, nem mesmo uma oponente digna. Era uma covarde que pensava que podia queimar tudo e sair ilesa. Minha mãe se endireitou um pouco, a voz engasgando. Por favor, Rosana, sabemos que não merecemos, mas se houver algo que você possa fazer... As mesas haviam virado tão completamente que quase não parecia real. Por um longo momento não disse nada. Apenas fiquei ali, pesando-as na balança. Finalmente falei. Se você quer minha ajuda, eu disse lentamente, será sob meus termos. Ambas levantaram os olhos à esperança, piscando desesperadamente em seus olhos. Chega de mentiras, eu disse. Chega de reescrever a história. Chega de fingir que sou a vilã da sua história. Minha mãe assentiu rapidamente, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Cecília permaneceu imóvel, os olhos disparando entre mim e a porta como se ainda calculasse rotas de fuga. E se você alguma vez tentar me difamar novamente, acrescentei a voz baixando para algo perigoso, você descobrirá exatamente o quanto pode piorar. A ameaça pairou pesadamente entre nós. Minha mãe limpou os olhos assentindo freneticamente. Cecília não falou não, argumentou. Ela sabia que a maré havia virado e não havia como nadar de volta. Deixei-as no silêncio um pouco mais antes de finalmente gesticular para a porta. Estarei em contato, eu disse bruscamente. Elas se arrastaram, minha mãe, lançando um último olhar suplicante por cima do ombro. Cecília nunca olhou para trás. Quando a porta se fechou atrás delas, exalei pela primeira vez no que parecia horas. Eu não era ingênua. Eu sabia que o perdão não era devido. A cura, se é que viria, seria lenta, fragmentada, imperfeita. Mas o equilíbrio de poder havia mudado. Eu havia retomado minha história, e desta vez ela seria escrita em meus termos. Virei-me para a janela, observando Charleston se desdobrar sob a luz da manhã. O mundo lá fora parecia cru e novo marcado, mas ainda de pé, assim como eu. O recomeço. Naquela noite, enquanto Rosana olhava para o horizonte de Charleston, ela percebeu que a batalha poderia ter terminado, mas a cura estava apenas começando. O horizonte de Charleston se estendia à minha frente, dourados suaves e rosas pálidos, desbotando no horizonte. Eu estava na minha pequena varanda, uma xícara de chá, aquecendo minhas mãos, respirando o ar úmido da noite denso, com o cheiro de gardênias e o leve sal do mar.
Pela primeira vez, no que parecia uma eternidade, não havia peso no meu peito. Apenas um espaço vazio e tranquilo onde as batalhas haviam outrora rugido. Eu não esperava que a cura fosse tão silenciosa. Não houve grandes momentos de triunfo, nenhuma música emocionante, apenas a simples percepção de que eu havia sobrevivido. Mais tarde, naquela noite, peguei uma caixa antiga do armário do corredor, uma que eu não tocava desde que me mudei para cá. Dentro havia álbuns de fotos, cartões e fragmentos de uma vida dedicada a tentar provar meu valor a uma família que nunca se deu ao trabalho de me ver claramente. Sentei-me de pernas cruzadas no chão, folheando as páginas frágeis. Festas de aniversário onde eu mesma assava o bolo porque ninguém mais se lembrava. Quartos de hospital onde eu passava a noite segurando a mão da minha mãe, enquanto Cecília não se importava em aparecer. Feriados que eu unia com sorrisos frenéticos e presentes de última hora desesperada para manter uma ilusão de pertencimento. Página após página, memória após memória. Não eram apenas fotos, eram provas. Prova do amor que eu havia dado livremente. Os sacrifícios, as viagens noturnas, as garantias sussurradas que ninguém mais ouvia. Passei os dedos por uma foto de mim mesma, aos 10 anos acendendo velas no bolo de aniversário de minha mãe. O sorriso dela cansado, mas real. Minha garganta apertou. Elas talvez nunca reconheçam totalmente esses momentos, mas eu podia. E isso era o suficiente. Deixando o álbum de lado, sequei as palmas das mãos nas minhas calças e me levantei sentindo a mudança dentro de mim. Pequena, mas inabalável. Na manhã seguinte, encontrei Jorge para um café no centro. Ele estava esperando em nosso lugar de sempre, tamborilando sua caneta contra uma pasta manila. Você parece mais leve, ele disse quando me sentei. Eu me sinto mais leve, admiti. Conversamos um pouco sobre o lento processo legal contra os golpistas, sobre os passos hesitantes de minha mãe para reconstruir sua própria vida sobre Cecília, enfrentando audiências formais com o conselho médico. Eventualmente, nossa conversa desviou para o futuro. Já pensou em ser mentora? Jorge perguntou casualmente, sorvendo seu café. Você tem o coração para isso. No início, eu ri, mas a ideia permaneceu. Mais tarde naquela tarde, me vi vagando pelo centro comunitário, a 2 quadras do meu apartamento, o lugar vibrando com os sons de risadas de crianças e tênis arranhando o chão da academia. Um folheto fixado no quadro de avisos chamou minha atenção. Cultive o futuro, mentores necessários. Fiquei ali por muito tempo lendo e relendo as palavras, sentindo algo profundo dentro de mim se agitar. Talvez família não fosse algo com que você nascia. Talvez fosse algo que você construía, algo que você escolhia. Peguei um pacote de inscrição e o guardei cuidadosamente na minha bolsa. Os dias que se seguiram foram lentos e curativos à sua própria maneira estranha. Minha mãe me procurou algumas vezes desajeitadamente, hesitantemente conversas curtas e formais ao telefone. Ela se desculpou novamente, sem esperar nada em troca. Eu apreciei isso. Os limites permaneceram. Eles tinham que permanecer. Quanto a Cecília, o silêncio entre nós se estendeu vasto e vazio. Talvez sempre seria assim. Talvez um dia encontraríamos uma ponte de volta uma para a outra. Ou talvez algumas pontes fossem melhor deixadas queimadas. Eu não sentia mais a necessidade de perseguir nenhum dos dois resultados. Em uma manhã de sábado nítida, a luz do sol inundando minha pequena sala de estar, coloquei um balde de tinta fresca ao lado da parede. O antigo bege apagado estava sendo substituído por algo novo, um tom brilhante e quente de verde-água que fazia todo o quarto parecer vivo. Abri os papéis de adoção do programa de mentoria, espalhando-os pela mesa de centro. Formulários meio preenchidos esperavam pacientemente que eu encontrasse a coragem de completá-los. Não era medo que me impedia. Era o peso sagrado de escolher um novo começo. Com cuidado, com plenitude, mergulhei o pincel na tinta e tracei o primeiro traço ousado na parede. A cor floresceu na luz pálida da manhã rica e sem desculpas. Sorri respirando fundo, sentindo algo se assentar dentro de mim pela primeira vez em anos. Posso estar marcada, sussurrei, observando a cor se espalhar. Mas eu sou finalmente minha. Lá fora, Charleston zumbia com vida. Suave e constante e cheia da promessa infinita do que ainda poderia ser construído a partir dos pedaços deixados para trás. Às vezes as feridas mais profundas não vêm de estranhos. Elas vêm daqueles que um dia chamamos de família. Mas curar não significa esquecer. Significa escolher seguir em frente com força, não com amargura. A jornada de Rosanna nos lembra que família não é apenas sangue. É o amor, o respeito e a lealdade que escolhemos construir ao nosso redor. O que você faria se tivesse que reescrever sua própria história?
Se você gostou deste drama familiar e quer mais histórias poderosas da vida real, não se esqueça de se inscrever e ficar ligado no que vem a seguir. Sua voz importa.